Bom, quando a gente fala de vendas, a gente está falando da parte mais importante de qualquer empresa. A gente está falando, se a gente está olhando simplesmente para uma área, é a utilidade que ela tem sobre a empresa. E se a gente está olhando para a empresa, é a utilidade que ela tem sobre a sociedade. Então, a parte do setor de vendas, a área de vendas, a ação de vender, ela precisa de ter um suporte que diz respeito à responsabilidade que a pessoa está empregando ali. Então, para isso que a gente construiu essa ferramenta. Assim como vocês já sabem, ela vai estar disponível na nossa loja de ferramentas, né, na nossa loja de soluções dentro do nosso site. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou apresentar essa ferramenta aqui em tela cheia agora para vocês, vamos repassar como vocês já sabem. Vamos estar ali repassando todas as abas, explicando como que eles funcionam e entendendo junto com vocês ali como que ela pode te ajudar no dia a dia. Fechado? Lembrando, essa é uma ferramenta template, essa é uma ferramenta base, uma ferramenta de entrada. Se você quer fazer alguma melhoria nessa ferramenta, super à vontade, nosso time vai estar pronto para atender você, para fazer esse tipo de atendimento, mas aqui é uma ferramenta que ela tranquilamente consegue atender o início ali da sua operação até um pouquinho ali dentro da sua maturidade. Precisa de algo melhor, precisa de algo mais específico para o seu negócio, para o seu ramo? A gente está preparado também, conversa com o nosso time de atendimento que a gente vai conseguir ali melhorar não só essa ferramenta, mas como construir uma do zero. Lembrando, todas as ferramentas que nós construímos, nós sempre construímos também um dashboard em Power BI. Precisa de um dashboard especificamente, de um relatório mais específico? Ou precisa melhorar também o próprio relatório que a gente tem junto com essa ferramenta? Consulta nosso time que ele vai conseguir falar com você e te entregar um dashboard baseado. Fechado? Vamos lá, vamos apresentar em tela cheia. Bom, vamos lá. Falando aqui sobre a primeira aba, eu sempre digo que a aba mais importante é a aba de dashboard, né? Por quê? Óbvio que no dia a dia tem as inserções e etc. Mas a nossa função é otimizar e automatizar, ou seja, o seu trabalho tem que ser o mais fácil possível, o seu trabalho tem que ser baseado na técnica, em como nós vamos tomar as decisões para os próximos níveis, para as próximas evoluções ali dentro do setor ou dentro da sua empresa. Fechado? Então, a aba relatório financeiro aqui, ela traz muita carga de informações para vocês, tanto na parte de despesas como aging, como despesas mês a mês solitários, as despesas por categoria. Isso para vendas é muito importante, porque a gente pensa muito quando falamos em vendas sobre a receita, mas qual é a implicação de despesas sobre aquelas vendas? Então, ter ali o lucro líquido sobre as vendas é muito importante, assim como a receita bruta, porque entender de percentualmente o que aquilo está sendo efetivo, qual esforço está sendo efetivo para a nossa venda. Fechado? Então é muito importante ter esse tipo também de indicadores. Quando a gente fala também de ranking por faturamento, tá? Então a gente tem aqui os pedidos mais fortes, né, que trazem aqui dentro desse ranking, e temos aqui o faturamento mês a mês. E é óbvio, saindo aqui dessa aba relatório financeiro, eu sempre digo que a aba instruções é a aba mais importante que a gente tem em todas as nossas ferramentas. Porque o mercado, infelizmente, ele vende ferramentas que são de pouquíssimo uso no sentido de uso solitário, uso individual. Eles vendem aquelas ferramentas e depois eles não dão nenhum tipo de suporte. Então, não dar esse suporte é a mesma coisa que falar para alguém que não tem conhecimento, que não construiu e não participou da construção, que se vire. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente constrói sempre aqui essa aba instruções, tá? É um padrão nosso, então você pode fazer as consultas para entender como inserir informações, quais são os parâmetros, quais são os alertas e como você deve fazer isso no seu dia a dia. Fechado? Dito isso, qual que é a aba mais interessante dessa planilha de vendas? É justamente, você pode ter percebido já, a diferença entre a aba de vendas e a aba de pagamentos. Por quê? Dentro aqui dos nossos parâmetros, nós temos formas de pagamentos. Ok? Essas formas de pagamentos, você pode ver aqui que você coloca o nome, coloca a quantidade de parcelas e o intervalo entre essas parcelas. Isso é muito interessante porque ao colocar uma nova venda e ao colocar uma forma de pagamento diferenciada, você automaticamente vai gerar parcelas sobre a cada venda que está aqui. Tá? Então isso é muito interessante porque você pode vir aqui assinalar a data de pagamento, e através dele nós vamos ter ali um status e também um rendimento líquido sobre a venda que você fez, porque tem uma diferença entre o faturamento e a receita. Fechado? Então ele traz aqui nesse mini DRE mensal. Se você quer fazer alguma expansão, quer detalhar mais ainda, nosso time está disponível aqui para fazer esse detalhamento com você, essa expansão junto de você, tá? Só dá esses parâmetros para nós, que nós vamos agir em cima. E é claro, te damos ali um projeto bem bacana, que a gente vai conversar com você, entender qual que é o seu problema e entregar a melhor solução possível.
Dito isso, a gente também tem a aba aqui de despesas, tá? Porque ela vai servir de informativo para a área de relatório financeiro. Mas a parte de despesas é aquilo que eu disse para vocês. Quando a gente tem um setor de vendas, por isso que esse tipo de ferramenta que nós construímos, ela vai além do início, né? Ela já está pensando como que vocês vão lidar com faturamento, custo sobre faturamento e a receita líquida, ou seja, como que nós vamos analisar e entregar para vocês a melhor formato possível. Então, nós criamos aqui essa aba de despesa para que você coloque as despesas relacionadas exclusivamente às vendas. Então, você consegue dentro aí das próprias vendas ter um percentual, ter uma receita líquida e ter um rendimento. Fechado? Então, pessoal, quando a gente está falando de vendas, essa talvez seja uma das ferramentas, se não a ferramenta mais importante de entrada que a gente vai ter. Por quê? Porque toda empresa, como eu disse no começo, se vê a partir da venda, se mobiliza a partir da venda, se evolui a partir da venda, tá? Então, não só como essa, como as outras ferramentas que nós criamos, vão estar na nossa loja de soluções. Novamente, o link vai estar sempre aqui abaixo para vocês adquirirem essa ferramenta. E óbvio, a gente fica à disposição se você quiser construir a sua própria ferramenta customizada ou melhorar essa aqui. Fechado? A gente fica à disposição. Um abraço.